aqui novamente para mais uma aulinha de hoje. Hoje ainda é sexta-feira, dia 18 de dezembro. E agora nós vamos estudar a disciplina de arte. E o que é que nós vamos ter, Tia Su, nessa aulinha? Tia Su vai explicar a vocês a nossa verificação de aprendizagem de arte. Mas antes disso, eu gostaria de revisar com vocês o assunto que a Tia Su colocou lá no aplicativo, pedi para que vocês estudassem para poder responder a verificação. Antes de explicar quesito por quesito, eu vou aqui revisar com vocês dois assuntos. O primeiro assunto se encontra, vou dizer agora em a página, se encontra na página 48. Nós vamos agora revisar esse tema que nós já trabalhamos, chamado aí de teatro. Então aproveita aí esse momento e presta bastante atenção para quando eu for explicar a atividade não, a verificação, vocês já lembrarem de tudo, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. O teatro é a arte de representar histórias em que um ator ou conjunto de atores interpreta. A apresentação tem como objetivo representar uma situação e despertar sentimentos no público. Uma peça teatral tem seu início quando um dramaturgo decide escrevê-la, ou seja, uma peça teatral vai ser contada ali uma história. Essa história ela pode ser criada, essa história ela pode ter tido aí um acontecimento real que agora vai estar no teatro. Então, crianças, quando a peça precisar lá ser apresentada, ser contada, para isso eu preciso saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou apresentar, o que é que a gente vai apresentar para todos. E existe um profissional chamado de dramaturgo, que é aquele que cria toda a história, tá certo? Não esquece, esse profissional é chamado de dramaturgo. Em seguida, um grupo de atores se reúne com o diretor, que é a pessoa que coordena toda a organização e discute a distribuição de papéis. Então, nós temos o dramaturgo, que é aquele que escreve toda a história, toda a peça, e depois nós temos o diretor da peça. É aquele que vai fazer toda a organização, é aquele que vai fazer as escolhas dos atores, é aquele que vai ensaiar também com esses atores, é o que vai dar vida, não é isso? Não digamos dar vida, mas é o que vai fazer a organização da peça. E a distribuição também dos papéis. Os ensaios iniciam e acontecem até o dia da estreia. Então, para ser realizado aí uma peça teatral, eu preciso de várias coisas. Primeiro, eu preciso do dramaturgo, que é aquele que escreve a história. Preciso também do diretor, que é aquele que vai organizar toda aquela história ali que o dramaturgo escreveu, juntamente com os atores, né, isso que vão fazer os papéis. E o diretor também, ele tem a função de distribuir os papéis para esses atores, atrizes que vão lá interpretar toda a história. Na página 49, que é essa página aqui, diz o seguinte, olha, para a realização de uma peça teatral, faz-se necessário também de algumas coisas. Por exemplo, o cenário. Vocês lembram que quando Tia Su estudou com vocês essa aulinha sobre teatro, a gente confeccionou também um teatro usando caixa de sapato? Pois é, mas aquilo ali foi para um teatro de dedócios, para a gente usar personagens com dedinhos, pois era um cenário pequeno, ou com palitos. Mas quem aqui já foi no teatro? Quem aqui já foi, numa peça ao vivo e viu? É enorme, crianças, o cenário é enorme. Então, é preciso ter cenário, que é o lugar onde a peça vai ser apresentada.
Se a história ela se passa numa floresta, então o cenário vai ser de uma floresta. Se a história se passa dentro de uma casa, então o cenário vai ser dentro de uma casa. Se a história se passa numa praia, então o cenário tem que ser a praia. Então o cenário vai ser de acordo com a história que foi escrita pelo dramaturgo. E para a peça teatral acontecer, também precisa-se de um profissional chamado de sonoplastia, que é aquele profissional responsável por transmitir sons, músicas, ruídos e outros efeitos sonoros que darão veracidade à cena. E a Su já falou com vocês sobre isso. Por exemplo, se a minha peça está se passando numa floresta e de repente aparece o leão, então o sonoplasta vai soltar o som do ruído, do rugido do leão, tá certo? Ah não, tia Su, vamos supor que a nossa peça teatral seja na praia e na praia tem aquele sonzinho do mar, do vento. Então o sonoplastia, ele é responsável por transmitir ali aquele som durante a peça, do mar, do vento, tá certo? Então esse profissional, ele é muito importante. Ou se não, vamos supor que na minha peça teatral tem um cavalo correndo. Então o sonoplastia, ele é responsável por dar aquela batidinha do cavalo correndo. Então vocês entenderam, né? Então, para acontecer em uma peça teatral, tem que se ter o cenário, o sonoplastia e também o figurino. O que é figurino, tia Su? São as roupas usadas pelos atores para representar os personagens da história. Vamos supor que eu vá ao teatro e lá vou assistir uma peça de Chapeuzinho Vermelho. Então, lá na peça vai ter que ter os atores a caráter. Se é uma história de Chapeuzinho Vermelho, eu não posso lá ter um ator vestida de sereia. Posso? Não, porque a história é de Chapeuzinho Vermelho. Então, os atores, eles se caracterizam conforme a sua peça, conforme a peça que eles vão estar lá desenvolvendo, tá certo? Então não esquece, ó, cenário, sonoplastia, figurino não pode deixar de existir numa peça teatral. Vamos agora revisar um pouquinho sobre arte rupestre, que se encontra na página 54. Vou revisar esse último tema para a gente explicar a vocês a verificação de arte. A arte rupestre é o primeiro sinal de linguagem não verbal. Tia Su já disse que é linguagem não verbal. É como se fosse um texto, mas no lugar está escrito ali palavrinhas, letras. O que é que nós vamos ter? Desenhos, tá certo? É linguagem não verbal. Os primeiros artistas da humanidade foram os homens da pré-história, aqueles que habitavam nas cavernas. É nas cavernas que encontramos as primeiras pinturas realizadas. Para pintar, eles produziam suas próprias tintas e pincéis rudimentares, pois naquela época não existia papelaria, não existia atacado de presentes para ir lá comprar tinta, pincel, não. Eles teriam que se virar com o que eles tinham, com os seus materiais. No Brasil, há muitas pinturas rupestres que comprovam a existência do homem na América. A pintura rupestre era uma espécie de diário coletivo, onde as pessoas da pré-história descreviam todo o seu cotidiano. Ou seja, se eles tinham contato com animais, com a natureza, eles iam lá nas paredes da caverna e desenhavam com as suas tintas que eles mesmos fabricavam. E lá estava escrito, né? Estava lá registrado nas paredes da caverna tudo o que se passou durante o seu cotidiano, durante o seu dia a dia, certo? Agora, eu gostaria que vocês pegassem aí, ó, a verificação de vocês de arte,
Tia Su vai explicar quesito por quesito. E quem quiser já pode pegar aí, ó, lápis de cor, lápis de escrever, borracha, já para ir respondendo. Lembrando que eu não vou dizer a resposta, Tia Su vai explicar e vocês que prestaram atenção à nossa revisão vão responder tudo, ok? Vamos lá. Olha o que diz aqui antes do primeiro quesito. Teatro é a arte de representar histórias em que um ator ou conjunto de atores interpreta. Então vamos lá, o primeiro quesito. Quem são, preste atenção, tá? Quem são as pessoas que trabalham no teatro? Tá muito fácil. Olhem só as alternativas. Nós temos aqui diretor. O diretor trabalha no teatro. Temos aqui o médico trabalha no teatro. Temos aqui professor, o professor trabalha. Dramaturgo, o dramaturgo faz parte do teatro. Temos aqui os atores, eles fazem parte também. E temos aqui ó, o bombeiro, eles fazem parte do teatro. Então, vocês vão marcar um X naqueles profissionais que fazem parte, tá certo, do teatro. Segundo quesito, relacione corretamente. Número 1, dramaturgo. Número 2, diretor. Número 3, atores. Temos aqui 3 alternativas abaixo. Na primeira alternativa diz o seguinte: quem é que coordena toda a organização e discute a distribuição de papéis? Quem é que faz isso? Será que é o dramaturgo, o diretor ou os atores? Então, escreva o número aí conforme que vocês acham que é. A segunda opção diz o seguinte, olha só. Personagens da peça. Quem são os personagens da peça? Dramaturgo, diretor ou atores? Escreve aqui o número. Última opção. Escreve a peça teatral. Quem é que escreve a peça teatral? É o dramaturgo, o diretor ou os atores? Então, responde aqui colocando o número, tá certo? Terceiro quesito diz o seguinte: para a realização de uma peça teatral, faz-se necessário também de quê? Tia Su acabou de revisar. Para acontecer aí uma peça teatral, é preciso ter cenário, outdoor, é preciso de bailarina, é preciso de sonoplastia, é preciso de figurino, é preciso ter palhaço. Então, marca um X aí de acordo com o que nós revisamos e estudamos. Quarto quesito, aqui embaixo diz o seguinte: pense em uma peça teatral e desenhe abaixo. Crianças, a gente fez uma atividade nas nossas aulinhas sobre teatro, sobre isso. Inclusive, eu mostrei a vocês várias peças, não foi? Peças também musicais através do nosso teatro que confeccionamos. Então, vocês vão criar aí, vão pensar em uma peça, uma história de vocês, tá certo? E vão desenhar. Vocês podem desenhar todo o cenário, desenhar os atores. Capricha aí, tá certo? Se quiserem colocar o título da peça, vamos supor, a Tia Su, a minha peça vai falar sobre a Pequena Sereia, por exemplo. Então, coloca aí o tema da peça. Quinto quesito aqui no verso, nós temos aqui uma frase que diz o seguinte: a arte rupestre é o primeiro sinal de linguagem não verbal. Os primeiros artistas da humanidade foram os homens da pré-história. Então, no quinto quesito diz o seguinte: observe a arte rupestre abaixo e pinte como quiser. Olha só, nós temos aqui um modelinho de arte rupestre. Então, vocês vão pintar bem direitinho, bem legal, tá certo? E no último quesito, que é o sexto, vocês vão fazer o seguinte: o que você acha que quer dizer essa pintura? Escreva com suas palavras. Tia Su falou na revisão que os homens da caverna, né? Os homens lá da pré-história, eles usavam as paredes da caverna como diários para desenhar o seu dia a dia, o que eles viam no dia a dia deles.
Então, vocês vão observar essa imagem que vocês acabaram de pintar, essa arte rupestre, e vocês vão ver, vão observar o que é que está acontecendo nessa arte, nesse desenho, e vão escrever aqui. Pois o sexto quesito pergunta, diz, o que você acha que quer dizer essa pintura? Essa pintura aqui está falando de quê? Então, escreve aqui, tá certo? Escreve aí com suas palavras o que vocês entenderam sobre essa representação aqui. Ok? Pronto, meus amores. Então, estamos encerrando aí mais uma aulinha de hoje, a nossa última aulinha de hoje, da nossa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido as nossas aulinhas. E amanhã é sábado, olha que legal. Amanhã e domingo são dias aí considerados finais de semana, não temos aulinha. Mas na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, tá certo? Não teremos atividade após o término do vídeo desta aula, então aproveita aí para descansar também. Gostaria de mandar novamente um cheiro para Emanuel, o nosso aniversariante da semana. Tchauzinho, meus amores, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchauzinho, beijos para todos.